em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. A igreja repita: sentinelas de Deus. Mais uma vez, sentinelas de Deus. Necessidade mundial. Podemos aceitar em nome de Jesus. Eu pediria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Ageu. Hoje nós vamos falar sobre Ageu. Ageu, seu nome significa corajoso. Obrigado, querido. A igreja sabe servir a Deus. Meus queridos, o ministério do profeta Ageu é um ministério marcante nas Escrituras. Ele começa no ano 520 a.C. Mas antes eu gostaria de falar sobre a importância de se ter um profeta em nenhuma nação. Um profeta não é um pastor, um profeta não é um evangelista, um profeta não é um pregador, um profeta é um profeta. Igrejas que têm profetas, elas são edificadas. Igrejas que não têm profetas, vira conversa fiada. Tudo que falamos aqui, cantamos aqui, temos que crer que é uma profecia para os que estão ouvindo e uma revelação para quem está sendo usado. Quando você canta, você está ministrando uma profecia. Quando você prega, da mesma forma. Mas há pessoas que se apegam apenas à parte do talento, da intelectualidade, e tudo vira uma ministração cultural pentecostal. Mas queremos que em nome de Jesus você saia daqui hoje convicto de que você é importante para a sua nação. O capítulo 4 de Esdras é um capítulo forte. Ele fala de um povo fraco, pequeno, aviltado, que tinha levantado o altar e tinha experimentado todo o avivamento. E no capítulo 4 de Esdras, Josué, que era o sumo sacerdote, a liderança religiosa, e Zorobabel, autoridade política, se unem para levantar o templo, a casa do Senhor. E eles olham seus recursos e veem que é pouco. E Deus começa a mover as mãos dos persas para levantar aquele lugar. Porque Deus há 150 anos atrás tinha falado com Ciro. Você vê isso em Isaías 45, ele diz que Ciro era o ungido dele para levantar um templo. Não é verdade? Isso fala o seguinte: se Deus faz um projeto no seu coração, não se importe quantos milhões de reais você vai ter que gastar. Deus é responsável pela obra que Ele mesmo colocou no seu coração. O que diz Isaías 26, versículo 12? Ele diz assim: Senhor, o Senhor nos dará paz, e foi o Senhor que fez em nós as nossas obras. Então não é você que quis ser cantor. Você até poderia querer ser bombeiro, ator de filmes ou o que seja, mas na igreja Deus sonhou com o seu ministério. Antes de você nascer, quando você era só um feto, Deus disse: ele será profeta e cantor na minha casa. Não foi o pastor Davi que sonhou em ser pastor. De repente ele quisera ser apenas político, ou alguém que atuasse na área da medicina, ou um advogado, não é verdade? Alguém vestido ali para isso poderia ser sim. Eu, por exemplo, no passado estudei para ser ator. Eu era ator de teatro e queria atuar em filmes, mas Deus rompeu com tudo isso para que hoje eu pudesse ser profeta para a sua vida. Aleluia! Aí o que acontece? Eles começam a edificar a casa de Deus. E aí o que acontece? Isso chama a atenção de algumas pessoas. Repita: algumas pessoas. São os amigos, não é verdade? Aqueles que querem te ajudar, né? Aí no fundo do doce. Então o que acontece? Esses amigos eram samaritanos. Se você quer conhecer sobre a vida dos samaritanos, pega o capítulo 17 do 2 Reis. Você vai ver que esses amigos estavam ali deportados desde a época de Esar-Edom, que era o filho de Senaqueribe. E o que acontece? Se misturaram com todos os povos. Eram de Israel, sim. Eles eram de Naftali, de Zebulon, de Issacar. Alguns de repente eram levitas, mas estavam misturados com a cultura de outros povos. Você já imaginou que tipo de templo Deus ia ter? Ia chegar um sacerdote egípcio aqui, abrir o livro dos mortos e dizer: a paz dos teus filhos. Ou chegaria alguém dizendo assim: olha, nós servimos ao bezerro de ouro que ele representava Jeová no deserto. Muito cuidado com quem faz a obra com você.
você. O que é que ele crê? Que o livro de Mórmon também é parte da Bíblia? No que é que ele crê? Que Jesus Cristo está crucificado de madeira? No que é que ele crê? Não basta só dizer que é cristão. Se não for pentecostal, meus queridos, é um bom colega de trabalho, mas tem que crer nos milagres também. Tem que crer em profecia, revelação, línguas estranhas, que do contrário não serve para ser ministro. A palavra ministro do seu original quer dizer ruperecas. Repita, ruperecas. Quer dizer emador. Se o camarada não quer que você pode pegar de porco, ele vai relemar ao contrário. Aí vai ficar assim, agora não porra. Você vai para frente e vai para trás. Cuidado com quem anda com você. Zorobabel disse, junto com Josué, esse povo não serve para ser nossos ajudadores. Não vamos trabalhar com o samaritano. E eles não souberam ouvir, não. Sabe o que aconteceu? Começaram a perseguir a obra de Deus. Começaram a dizer para os persas o seguinte: olha, esse povo aí, eles ficaram 70 anos na Babilônia, não vale nada. E outra coisa, eles vão levantar um altar, estão querendo levantar um templo, daqui a pouco vão fazer uma assembleia legislativa, vão fazer um governo, daqui a pouco está tudo dividido aí. Cuidado, daí. Não vai faltar quem vai apontar defeitos do seu passado para poder dizer que você não serve para servir a Deus. Aí você diz assim: meu querido, quem gosta de reprise, vale a pena ver de novo. Eu sou um servo de Cristo, meu passado não é da sua conta. E se você não pode orar por mim, sai da minha frente, porque eu sou a sentinela de Deus. Israel, ao invés de reagir, Israel se acomodou. Vamos deixar isso para lá. Afinal de contas, foi só mexer com a obra de Deus que começou a vir perseguição. Não, vamos parar desse negócio. 15 anos parado. 15 anos. Nesses 15 anos aí entra Ageu. O livro de Ageu é maravilhoso. Ele explica o que está entre o interregno ou o espaço dos capítulos 4 e 5 de Esdras. E ele diz assim, no seu capítulo 1, antes nós vamos ver um pouco sobre o de Ageu. O tema dele é reestruturar o povo de Deus. Ele tem 2 capítulos e 38 versículos. O livro de Ageu, quem escreveu esse livro nem foi Ageu. Ageu nem sabe que o livro foi escrito. Por isso que você vê lá, e Ageu fez. E Ageu falou: se for você que escreveu a carta, você vai escrever qual o seu nome? E Moisés fez? Não, eu fiz. Então Ageu não sabe que o livro dele foi escrito. Da mesma forma é você. Ninguém sabe o quanto você vai ser importante para essa nação. De repente você não sabe, mas muitas pessoas se inspiram em você, escrevem coisas a seu respeito, coisas que você posta no Facebook, alguém compartilha, curte, está aprendendo. Você é uma sentinela de Deus, um profeta de Deus na terra. E o que acontece? O livro de Ageu, ele tem 3 pilares basicamente. O primeiro é um chamado à reconstrução. Ageu bate nas portas do povo. Você quer ser profeta? Se prepare para ser chamado de incômodo. Se prepare para não ser querido às vezes. E qual é a primeira parte da mensagem de Ageu? Ela é profética. Se você ler o capítulo 1 de Ageu, diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no ano primeiro, no primeiro dia do mês, ou seja, 1º de junho, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Que Ageu tem 2 identidades no seu livro. Em várias passagens ele é chamado de profeta, depois de mensageiro. Essa expressão original é anjo. Olha só: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar as vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não os matais, bebeis, porém não os saciais, vestimos, porém ninguém se aquece, e o que recebe o salário recebe um saco furado. Como é que se entende isso? Se você pegar esse aqui ao 37, você vai ver que esse povo aqui estava com vasos secos. Se você
trocavam fazendas e propriedades por comida. Por isso a expressão, e o que recebe salário? Quer dizer que nem todo mundo recebe salário. Isso somos nós hoje. Nós somos muitas das vezes essa desgraça da repartição pública que nós pertencemos. Nós não valemos um centavo de trabalhando. A mulher que é casada muitas vezes observa o marido e fala: pelo amor de Deus, hein? Por que eu fico sempre na igreja? Porque só na igreja é uma bênção. O marido diz da esposa, ciumenta, religiosa. Meus queridos, nós temos que ser uma bênção. Se quisermos influenciar uma nação, Ageu era uma bênção. Por isso que o nome dele é corajoso. E ele, junto com Zacarias, começa um movimento de avivamento espiritual. Por isso que a profecia dele era profética e encorajadora. Ele estava dizendo: levanta a cabeça de vocês. Vocês estão trabalhando muito, estão fazendo hora extra, estão trabalhando sábado, domingo, judeu trabalha de sábado, e vocês não estão colhendo praticamente nada. Vocês estão vivendo das migalhas do mundo, e Deus não quer isso. O que ele diz em Isaías 1:19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus não quer que você faça o último lugar no verso 1. Deus não quer que você faça raspando, da tampa da panela 4,75, dá para passar. É crente, é burrinho mesmo. Diga lá que é burro mesmo. Seu irmão, querido, que hoje em dia a maioria das nossas partes estão nas pessoas da nossa comunidade. Se for pentecostal, não estamos embora. Nós temos, irmãos, que ser referência. Foi o que Deus nos usou para falar outro dia. E Ageu era referência. Segunda parte da mensagem de Ageu, ele usava a realidade à sua volta para manifestar o poder de Deus. É o que vocês vão ver, por exemplo, no versículo 6, 9 e 10. Verso 9 diz assim: preparaste muito, mas eis que veio pouco. Esse pouco, quando você traz para casa, eu dissipei como sopro. Pega a farinha assim, ó. Acabou. Maria, você trabalhou com gasolina 14 horas hoje. O que você trouxe? Trouxe cesta básica. Daqui a pouco pegou o cupim, come tudo e não tem nada. Aí ele fala: mais 14 horas. Mulher, o que você fez hoje? Rapaz, eu tive que fazer serviço de ajudante de pedreiro. Nossa, os caldeus arrancam o couro da gente. Quanto você trouxe hoje para casa? Deu para trazer R$25. O que você comprou com isso? Deu para comprar leite, alguma coisa, outra coisa. Vou comer canjiquinha de novo. Era a vida dos israelitas que não queriam fazer a obra de Deus. No verso 10 diz assim: olha, por isso retém os céus, o Senhor vai dar, e a terra detém o seu fruto. Tem uma missão na nossa vida, financeiramente falando, que não depende só de você trabalhar, não. O que disse Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, no Salmo 127, verso 1? Se o Senhor não edificar a casa e não trabalha, isso que ele diz. Se o Senhor não guardar a cidade e não vigia, a sentinela. É isso? Por isso que a Babilônia foi derrubada, né? Um grupo de persas que era menor do que eles foram perdidos. E tem crente sendo destruído, por quê? Pegou dele a símbolo do lugar foi outro. Ele se sente pequeno, inútil. Ele se sente o verme do carrapato. Lá no carrapato tem um verme, ele é menor ainda. Irmãos, levante a cabeça. Se levante como uma sentinela de Deus. Aleluia. Ageu estava ele, Zacarias, no meio de um monte de gente capitalista que só pensava em sobreviver e que não olhava para as promessas que Deus usou. Os profetas Isaías, Jeremias, Daniel. Na verdade, não liam mais a Bíblia. Eu falava: deixa a gente correr aqui mesmo. Vamos seguir os nossos pais do Egito. Não, meu querido. Você é uma bênção. Você está sob promessas e você vai vencer quando você tomar posse dela. Quando você tirar essa incredulidade do seu coração e falar: eu posso ser uma bênção para a minha nação. Glória a Deus. Grande George Field, homens grandes como o John Wesley, homem tão poderoso, homens como Jonathan Edwards, pessoas pequenas, mas que foram baluartes na Inglaterra. E predominava na Inglaterra na época era a igreja anglicana,